A gente está recebendo aqui o Dr. Juliano Brasil, né, médico urologista do Urocentro aqui de Canoinhas, e que hoje aceitou nosso convite para falar sobre um assunto não menos sério do que todos os outros que a gente trata aqui na coluna Sua Saúde, mas é mais um alerta, gente, porque 11 mil brasileiros morreram de AIDS em 2022, segundo o Ministério da Saúde, e o mais impressionante, muita gente que tem o diagnóstico não se trata, né, doutor? É sobre isso que a gente vai falar no quadro de hoje. Sua Saúde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, bom dia a todos. É impressionante, né, doutor, mas é uma doença que tem tratamento, que aquele estigma já não cabe mais, né, do passado, de doença que certamente a pessoa vai morrer. Mas ainda tem gente que tem essa visão do passado. Acho que aquele marketing dos anos 80, né, do câncer gay, da peste gay, tudo isso ainda é visto hoje pelas pessoas, mesmo 40 anos depois, né? Muito. Ainda bastante gente é resistente a tratar, ou por medo de que vai morrer, independente de tratar ou não, ou algumas pessoas simplesmente por rebeldia mesmo, ficam revoltados com o diagnóstico e não querem tratar. É até frequente pessoas que fazem isso de propósito. A quantidade de pessoas que não tratam por não saber também é bastante alta, não fazem o diagnóstico, nem estão preocupadas em fazer, não querem fazer exame. Então a quantidade de gente que está sem tratar realmente é grande. E isso a gente não tem estatística, porque são pessoas que não têm o diagnóstico, então a gente não tem como saber. Que às vezes nem elas sabem. Sim. Mas aí tem uma coisa muito importante que eu acho que é interessante a gente começar a entrevista por aí, doutor. A questão de como saber se tenho, né? Porque ele não demonstra sinais, não é isso? Não, HIV não. A não ser quando ele já está evoluindo para AIDS. E aí é uma coisa de anos. Sim, anos. Anos depois de ter contraído. Anos. A expectativa de vida de um paciente sem tratamento é em torno de 10 a 15 anos, né? Mas não chega tanto. Na maioria das vezes, o paciente só vai desenvolver sintomas quando o CD4, que é a célula que o HIV infecta, estiver baixando bastante a quantidade. E isso acontece depois de vários anos de doença, né? Então não é no começo. E ele tem que ser feito um teste, direcionado para isso. Quer dizer, não adianta fazer um exame de sangue que não vai aparecer. Não, exame comum de sangue não. De rotina, né? Não, exame comum não. O teste HIV é um teste que você pede no consultório, é um exame simples de sangue, mas é um exame específico para o HIV. Hoje a orientação é que todas as unidades de saúde tenham disponíveis o teste rápido, que é um teste que fica pronto em minutos. E em alguns lugares... Dá uma picadinha no dedo, põe num reagente, liga um exame de gravidez, né? Exatamente, não dá 15 minutos você já tem o diagnóstico. Praticamente todas as unidades de saúde têm esse exame disponível, é só chegar lá e fazer. Em muitos lugares, principalmente os ambientes frequentados pelo público-alvo, que é o público gay, já tem disponíveis testes gratuitos para você fazer também, teste rápido também, e são testes bastante confiáveis, são testes em que dificilmente vai dar errado. Você falou aí do público-alvo, que são os gays, mas na verdade a AIDS está disseminada por todas as orientações sexuais, né? Sim, a AIDS não é uma doença restrita ao público homossexual, mas muitas das ações do governo foram voltadas para o público gay. Então, por isso, em alguns ambientes onde a frequência predominante é dos homossexuais, você tem disponível teste rápido para fazer. Então, é ação do governo, né? Não quer dizer que a doença seja exclusiva dessa população, pelo contrário, né? Há muitos anos já que a gente já sabe que não, mas são pessoas que tendem a procurar o diagnóstico e tratar. O senhor, além de ser um excelente profissional, um excelente médico, também é uma pessoa que gosta muito de estudar, né? De ler, de entender. Por que o HIV, a AIDS, surgiu como algo exclusivamente dos homossexuais? Aí você tem que voltar lá no início, década de 80, década de 80, Califórnia, nos Estados Unidos. A Califórnia, para quem não conhece, é um ambiente extremamente gay-friendly, é um lugar onde você tem um público gay. Foi a primeira comunidade gay, acho que do mundo, organizada, foi lá. O movimento gay tem as suas raízes muito lá na Califórnia. Então é um ambiente onde você já tem uma quantidade, uma concentração de gays muito alta. Em particular em São Francisco, que é a capital, que é onde começou. E você teve, na época, casos de doenças que ninguém sabia por que estavam acontecendo, doenças que ninguém via mais há muitos anos, que depois a gente soube por que elas apareceram, mas na época não existia o HIV, não se conhecia esse vírus,
e essas pessoas começaram a ter algumas doenças esquisitas que ninguém tinha, sarcoma de Kaposi, pneumonia por pneumocistis, que são doenças que ninguém ouvia falar e até hoje ninguém ouve falar mais. Esses pacientes começou a se perceber que o que eles tinham em comum, todos eram gays. A partir daí, estou resumindo a história, né? A partir daí foi-se atrás, começou a se pesquisar, tal. Existe aquela polêmica se foi na França ou Estados Unidos, que hoje já se resolveu. Mas enfim, acharam o vírus que causava isso. O paciente número 1. Né? Exatamente. Se identificou o HIV como causador disso, era um vírus até então desconhecido. Mas nesse período a doença ficou conhecida como GRID, que é Gay Related Infectious Disease. Então é doença infecciosa relacionada aos gays. Porque os pacientes que tinham essas doenças eram gays. Era o que eles acharam em comum. Mas, na verdade, o que se entendeu um pouco mais à frente é que não é que a doença é dos gays. Ela realmente foi detectada através de um surto na Califórnia, onde os pacientes eram gays e, claro, os gays têm relação entre eles e a doença é sexualmente transmissível, então ela foi sendo transmitida e o diagnóstico começou a aparecer nesse grupo porque meramente é onde começou a se estudar a doença. Então não é uma doença restrita dos gays, ela só foi descoberta assim. E é um vírus que vem do macaco, isso? A princípio, sim. Se toda a teoria estiver certa, sim. Se a teoria estiver certa, houve ali, né, uma interação entre o humano e macaco. O macaco, que de uma certa forma houve a junção de sangue ali e o humano contraiu essa doença. Esse primeiro paciente, sim, no caso. Na África. Seria na África, né, que teria surgido isso e depois levado para os Estados Unidos. Sim. Agora, vamos dizer assim, nesse sentido, quem naquela época, quem era heterossexual, teve sorte apenas de que quem foi o primeiro a contrair, por acaso, era homossexual. Exatamente. E como o senhor mesmo diz, se relacionava apenas com homossexuais, logo foi ali que a doença se proliferou. Exato. Mas bastou alguma dessas pessoas ter relação com uma pessoa heterossexual e aí disseminou-se também. Não era bem hétero, na verdade, né? Nesse sentido, né? Não era bem hétero. Não era bem hétero, na verdade, né? Não. Mas uma bissexual, por exemplo, né? Uma pessoa bissexual, provavelmente, né? A doença, ela já, na época, ela já se espalhava entre todos os públicos. Que coincidiu de quando você vê uma doença aparecendo, veja, ninguém conhecia, vamos pegar uma dessas, a pneumonia por pneumocistis. Então, ninguém tinha isso, não existia pneumonia por pneumocistis. E até você dizer que é uma pneumonia por pneumocistis, é uma pneumonia comum. De repente, você vai ter que pesquisar um pouco mais a fundo a doença e ver que a pneumonia é causada pelo pneumocistis carini, que é uma doença oportunista típica do HIV. Então, você pegava vários pacientes com pneumonia por pneumocistis e você via que aquilo estava aumentando, estava fora, porque, vamos pegar Canoinhas, a gente trabalha aqui, a gente sabe mais ou menos quanto aparece por semana de, sei lá, de gonorreia, de qualquer coisa. A gente tem uma estatística nossa que é prática nossa. De repente você vê que aquilo começa a aumentar e começa tá demais, não era assim, tá muito. Eu não tenho noção exata, eu não sei a medida, eu não estudei, mas você vê que aquilo não tá normal. E é isso que aconteceu, você começou a ver que tinha uma coisa fora do normal, se repetindo muito. Aí qual é a primeira coisa que os médicos vão tentar fazer? Achar alguma coisa em comum, mas espera aí, tem alguma coisa em comum entre eles? O que tinha em comum é que eram gays, mas não é que só dava nos gays. A mesma pneumonia dava em outros heterossexuais, só que passava por uma pneumonia comum. Agora, se chegasse um gay com pneumonia, a primeira coisa que você pensava era, deve ser pneumocistis, deve ser HIV. Então, você começou foi uma falha dos médicos, na verdade, começou a virar isso especificamente para o HIV. Isso aconteceu recentemente, se a gente for pegar a nossa história recente, aconteceu muito recentemente, para quem lembrar, da doença do macaco agora. Isso, monkeypox. Monkeypox, para quem não tinha ouvido falar, é uma variante viral aí que causa uma doença cutânea cheia de bolhas e tal. Ela não é uma doença sexualmente transmissível, mas em pouco tempo ela começou a ser atribuída aos gays e começou a ser encarada como DST pelos próprios gays e pelos profissionais. A ponto do governo, foi o governo anterior, que independente de política, tinha uma capacidade zero de gerir questões de saúde, totalmente negacionista, totalmente fora da ciência e totalmente sem critério nenhum. E eles acabaram lançando um manual onde recomendava que os pacientes evitassem contato sexual. Mas não é nem uma doença sexualmente transmissível, é uma doença transmissível assim como a catapora, assim como a varicela.
e a mesma doença. Não era nem pelo contato sexual. Não era pelo contato sexual. Era qualquer contato. Qualquer contato. Então você veja, na história recente nossa, isso já se repetiu. É uma doença que não era... Estigmatizou a doença. Não era sexualmente transmissível, muito menos relacionada aos gays, porém, se percebeu que começou a se replicar num grupo gay, mas por quê? Porque começou a se repetir em saunas gays de São Paulo. É um ambiente fechado, úmido, onde tem muita gente acumulada ali, e com a doença ali já vai transmitir para todos. Não precisa ter contato sexual com todos, basta ele estar no mesmo ambiente, porque o contato não é sexual. Aí dali você viu se repetir várias vezes e pronto, é uma doença dos gays. E a mesma coisa aconteceu mundo afora. Então é um exemplo muito recente se repetindo de uma coisa que aconteceu lá na década de 80. É importante a gente pontuar essas questões porque a AIDS, o HIV, foi usado ao longo desses 40 anos para não só estigmatizar os gays, mas como por parte de uma ala conservadora da sociedade, para apontar o dedo mesmo, né, para dizer que foram os homossexuais que trouxeram isso, foi atribuir tons divinos para essa questão, né, que não tem nada a ver, é ciência, é o que o doutor está explicando, né, é juntar um, mais um, né, que vai dar 4, 5, 6, então não tem um viés de opinião em relação a isso, são os fatos, né, mas a própria imprensa contribuiu muito isso, o estigma do Cazuza, nas capas das revistas, a questão do paciente número 1, que também foi demonizado, eles acharam esse rapaz, ele virou notícia, foi capa de jornal e virou como se ele fosse o anticristo, né? Enfim, tudo isso contribuiu muito para esse estigma da doença. E no domingo, não sei se o Juliano viu, mas o Fantástico exibiu quase que um documentário dentro do programa, mostrando, né, 3 pessoas com HIV, um rapaz heterossexual, uma moça heterossexual e um homossexual. E os 3 convivendo com a doença de uma maneira muito positiva, porque claro, a notícia é negativa, mas a partir do momento que você consegue ver que existe vida além dessa doença, né, você consegue ver que é possível viver absolutamente normal, né, que é isso que eu acho que é a grande lição. Hoje em dia, sempre que eu vou explicar alguma coisa de HIV em alguma palestra, em alguma aula, eu lembro da história da minha formação médica, porque eu entrei na faculdade em 95, né, meu vestibular foi em 94. E para quem não lembra da história, o HIV, o tratamento antirretroviral, o HAART, que é o tratamento antirretroviral efetivo, que é o coquetel, começou em 96. Então, quando eu entrei na faculdade, não existia tratamento para AIDS, era aquela época que todo mundo morria. E você tinha o diagnóstico, você sabia que ia morrer. Então, claro que todo mundo tinha medo, era uma época em que a gente cresceu com uma repressão sexual maior um pouco, porque todo mundo tinha medo de ter relação. Tinha o estereótipo também da pessoa ficar muito magra, né, doutor? Exatamente. Então, por causa disso, nessa época, quando eu passei na infectologia, eu fiz faculdade no Hospital de Clínicas, então ali no Hospital de Clínicas tinha o 3º andar, tem ainda, que era o isolamento, era onde ficavam os pacientes HIV. Então aquilo era lotado de paciente HIV, todas as doenças possíveis que vocês possam imaginar tinha lá, e não era tinha 3, 4, 5, pneumonia por pneumocistis, sarcoma de Kaposi, TB miliar, histoplasmose, criptococose, tinha de penca. E a gente só sabia que o paciente estava lá e ia morrer, porque estava lá o isolamento era na verdade para isolar ele do resto do mundo enquanto ele não morria. Era um depósito depósito de gente, exatamente. Que é o que é retratado em muitos filmes. Se você vê muitos filmes hoje sobre HIV, ou séries, por exemplo, para quem está acostumado com Netflix, recomendo que assistam a série Pose, é uma série bem interessante. Era o que acontecia, e é isso que eu vivi. Então eu vivi no hospital essa fase em que o isolamento era lotado de gente com doenças oportunistas só esperando para morrer, porque não tinha tratamento. Quando eu passei, na verdade, foi em 96 e tinha recém começado, mas centro maior e não era disponível ainda, não era uma coisa de fácil acesso. E um tempo depois, quando eu passei, estava conversando essa semana isso com o professor meu, inclusive, um tempo depois, quando eu passei mais uma vez pela infectologia, que daí foi no final da faculdade, aí já tinha 5 anos, 6 anos de tratamento. Então você tinha o mesmo isolamento lotado, porém aqueles pacientes tinham uma perspectiva grande de melhora, porque eles iam começar o tratamento e iam melhorar, os que não estavam tão graves. E o ambulatório, os pacientes que iam consultar, já começando a encher de gente em busca de tratamento e com diagnóstico e tal. Mas era uma fase em que tudo era diferente do HIV. A pessoa tomava 30, 40 comprimidos por dia.
Aí um tinha que ser em jejum, um tinha que ficar na geladeira, um tinha que tomar junto com a refeição, um não podia misturar com o outro. Aí a pessoa vivia o dia em função daquilo, não podia sair, não podia fazer nada. Aquilo, né? Porque morria do mesmo jeito. Não, mas agora eu tô falando do coquetel já. Sim. Quando começou o coquetel. Mas então os primeiros medicamentos não tinha feito nenhum. Não, os primeiros não. Tanto é que nessa série que o doutor recomendou, a Pose, eles só internavam pra morrer. Só internavam pra morrer, né? Exatamente. É muito triste essa série, muito triste mesmo. Mas o HIV foi triste, foi isso. Muita gente morreu nessa época, né? E a partir dali, então, os pacientes começavam a ter uma perspectiva de tratamento. Só que não era um tratamento fácil, era um tratamento difícil. Algumas das drogas, então, na época, veja como a gente guarda, né? Na época tinha 4 medicações para tratar o HIV. Era o AZT, 3TC, D4T e DDI. Você fazia misturas dessa porque sempre tinha que ter 3 drogas. Porque se você usasse só uma ou duas, ia criar resistência. Então, você usava 3 drogas, por isso, coquetel. Só que essas 3 drogas eram ao longo do dia espalhado vários comprimidos. Então o paciente tinha uma perspectiva, mas o tratamento era muito ruim. Algumas dessas medicações, o D4T, por exemplo, causavam aquelas deformações na face, que ficava afundado o rosto, então a pessoa tinha um estigma da doença. O AZT, que causava anemia, então tinha bastante efeito colateral, porque não eram medicações específicas para o HIV. Eram medicações feitas para outras doenças, por exemplo, o AZT foi feito para câncer, então ele é um quimioterápico, ele matava uma coisa lá que precisava matar, mas ele fazia isso nas células saudáveis também. Destruía. Então tinha muito efeito colateral. À medida que foi evoluindo, quando eu passei na residência, no HC, já era diferente. Daí os pacientes já era outra história, os pacientes já nem internavam, o isolamento estava quase sendo desativado, porque já não internava mais ninguém com HIV. Quando internava, não era em isolamento, internava em quarto normal, porque já tinha passado esse estigma. E eu tô falando agora de 2000, não faz tanto tempo assim, quer dizer, faz 23 anos. 23, esqueci que eu tô velho. Tá bom. A gente esquece que passa tempo. Exatamente. Uma coisa que o senhor falou que tem que pontuar, quando você falou em pneumonia e tal, é porque o HIV, ele proporciona entrada de vírus oportunistas, né? Sim, de doenças oportunistas. E aí uma pneumonia que não tem HIV enfrentaria teoricamente de boa, no caso tendo HIV pode ser fatal, se não tiver tratamento, né? Sim, o HIV ele é uma doença que ataca um linfócito, CD4, que é uma célula de defesa, e a partir dessa infecção ele vai destruindo o linfócito, vai reduzindo, então uma pessoa normal tem ali entre 2.000, 3.000 linfócitos CD4. À medida que você é infectado pelo HIV, essa contagem vai baixando até que chega a 0, se você não tratar. E quanto menor a contagem de CD4, mais exposto a doenças você está, e algumas doenças que não apareceriam se você tivesse com o CD4 normal. Agora, chegando na atualidade, doutor, o senhor falou ali no início dos anos 2000 já não tinha ninguém que internava por causa do HIV. De lá para cá só melhorou a situação e hoje é possível conviver perfeitamente, inclusive ter filhos sem a doença, né? Sim, hoje o entendimento e o tratamento, veja, nós saímos de 30, 40 comprimidos por dia para 1 comprimido por dia. 2, atualmente são 2, mas já vai mudar. Acho que a atualização mais recente do HIV é tirar essa terceira droga. Durante anos, sempre foi uma coisa certa, tem que ser 3 drogas. Isso mudou agora, vai passar a ser 2 drogas, o padrão vai ser o dolutegravir e a lamivudina. Isso já melhora muito, porque vai voltar a ser 1 comprimido ao dia. 1 comprimido ao dia, quem tem pressão alta, às vezes toma mais que isso, né? E essa magreza, doutor, das pessoas que tinham HIV, tinham AIDS, ela é decorrente, então, da medicação que ela tomava? Era isso? Era esse efeito colateral que a medicação fazia com que elas emagrecessem? Porque você via uma pessoa muito magra, você já atribuía ela com AIDS, né? Tinha uma coisa muito pejorativa, o medicamento poderia causar um pouco de perda do apetite, náusea, tudo. Mas a imensa maioria dos pacientes, a magreza era porque é uma doença que consome mesmo, né? Qualquer doença infecciosa crônica, assim como o câncer, por exemplo, e assim como outras doenças infecciosas daí, elas consomem muita energia. A pessoa tem que consumir muita energia para se manter viva. Então o gasto energético basal dela aumenta muito, ela não consegue repor, exatamente. Então acaba perdendo peso, são pacientes que ficam magrinhos mesmo. Doutor, PrEP e o outro, o PrEP é antes e tem um outro depois da relação sexual de risco. PrEP. Isso é importante a gente explicar o que é e como é que as pessoas podem ter acesso a isso. O PrEP, por enquanto, PrEP é profilaxia pré-exposição. Então é uma estratégia de combate à doença que
visa prevenir o contágio do HIV. Atualmente, os estudos mostram eficácia para o grupo homossexual. Então, é uma droga que é disponível para os pacientes gays. Em qualquer unidade de saúde, você vai lá, é só falar que é gay e que quer usar PrEP. Claro que isso não exclui a necessidade de usar preservativo e tomar os outros cuidados necessários. Seria, no caso, quem teve uma relação exposta, não se... Não, esse é para quem vai ter. Ah, para quem vai ter? Sim. Prepara. O PrEP é para pacientes de risco. Sim. O PrEP reduz em 96% a 97% a chance de você se contaminar pelo HIV. E não tem um depois da exposição? Que é o PEP. Que é o PEP. Aí o PEP é usado depois, muda... O PrEP são 2 drogas, né? Tenofovir e antricitabina. E o PEP são 3 drogas, assim como se usava para o tratamento. E o objetivo é alguém que, teoricamente, já se infectou pelo HIV em alguma relação desprotegida, pode ter se infectado, você reduzir a chance desse vírus conseguir se instalar no organismo e, a partir dali, desenvolver uma doença crônica. É claro que a eficácia é muito menor do que o PrEP, porque você parte do princípio que a pessoa já foi infectada, o remédio tem que chegar correndo antes do vírus e funcionar antes do vírus. Tempo pra isso? 48 horas, geralmente, mas até uma semana você faz. E quanto antes você começar, melhor. Mas é melhor do que não fazer nada. Então esse já é diferente, porque o PEP já é recomendado para qualquer um que teve exposição ao HIV. Por exemplo, um médico que se furou numa cirurgia. Uma gestante desculpa, eu ia falar o exemplo errado. Uma paciente que foi estuprada, então casos de estupro. São pacientes de risco porque tiveram um contato desprotegido, às vezes não voluntário. Isso, e aí, sim, você não tem nem na farmácia, é só o SUS que disponibiliza. Só a rede pública. E porque, mesmo que você seja bilionário, não tem. Você não vai ter isso no plano de saúde, vai ser pelo SUS. O PrEP até você encontrava em algumas farmácias para vender, mas não porque eu até hoje não sei como é que vendia. Realmente eu não sei. Na teoria não, na teoria isso tudo é fornecido pelo governo. Todo o tratamento de HIV, inclusive a prevenção, inclusive o PrEP, é de fornecimento pelo SUS. Mas não para toda a população. O PrEP não. O PrEP é exclusivamente para as populações de risco. Mas daí, bom, tô falando de população de risco, mas qual que é a diferença entre o homossexual que vai ter relação sexual exposta e o hétero, se o risco é o mesmo? Na verdade, não é que o risco é o mesmo, é a eficácia da medicação. A medicação foi testada em diferentes grupos de população e ela foi muito eficaz no caso de relação anal desprotegida. Ela, para a mulher, não foi tão efetiva. Então, por isso não é recomendado. Tem uma pergunta também que é um pouco delicada, mas é importante de esclarecer. O HIV só se transmite pela relação anal ou ele pode ser transmitido também pela relação heterossexual? Não, é qualquer relação. Na qualquer verdade, relação, o HIV... qualquer até oral, né? Até oral, não. Sim. Não, oral só se você tiver uma lesão na boca, né? O vírus, ele é transmitido... Se a pessoa que tem a doença tiver uma lesão na boca. Se a pessoa que não tem. Se a pessoa... Você está tendo relação... Você está recebendo sexo oral e a pessoa tem HIV, se você tiver alguma porta de entrada, alguma lesão, você pode entrar na boca ou no pênis, onde for. Então, o vírus, ele é transmitido, na verdade, por algumas secreções que contêm o vírus. A saliva não. A saliva não transmite. O sangue, basicamente, e o sêmen. Então, o sêmen, na vagina da mulher que não tem a doença, se o sêmen estiver contaminado pelo HIV, já pode transmitir. Não precisa nem ter ejaculação. Não. Aí vai ser aquela secreção que sai antes, mas já pode. Já pro homem heterossexual que está tendo relação com a mulher com HIV é um pouco mais difícil de pegar. Então, se a gente for pegar um casal heterossexual, é mais fácil para a mulher pegar do que para o homem. Meramente por questão anatômica, você tem mais lesão, você tem mais microfissuras e pode acontecer de transmitir com mais facilidade. Mas isso na prática é irrelevante, né? Porque na prática qualquer um pode pegar de qualquer um de qualquer jeito, menos oral. Então menos beijo, por exemplo. Na pista, tá correndo risco. Tá correndo risco. Então a questão do PrEP ser recomendado para os pacientes gays é meramente porque os estudos foram feitos assim. E o que a gente tem de comprovação científica é a eficácia dele para os gays. Não se teve ainda uma comprovação de eficácia para os pacientes heterossexuais, principalmente para as mulheres. Para os gays por causa da relação anal. Até isso a gente tem desvantagens. Bom, a gente já não tem mais tempo, agradecer ao João que comentou também, agradecer pela entrevista. Para a
a gente concluir o que a gente falou lá no começo, doutor, 11 mil vidas perdidas no ano passado que poderiam perfeitamente ser preservadas se tivessem procurado um médico e tomado um remédio simplesinho que o SUS dá de graça. Hoje, como eu falei, o tratamento mudou muito, a perspectiva de doença, tudo mudou. A doença hoje não tem nada a ver com a doença da década de 80. É uma doença completamente diferente, é uma doença crônica, fácil de tratar, igual pressão alta, igual diabetes. Vai ter que tratar o resto da vida? Vai. Mas a vida vai ser absolutamente normal. Não vai mudar nada na vida da pessoa. Ela continua toda a vida de relação dela absolutamente igual. Ela não vai transmitir o vírus, desde que ela esteja com a carga viral zerada. Então, hoje, qual é o risco de você pegar HIV de um paciente que está tratando? É zero, você não vai pegar. O cara que está tratando e está com a carga viral indetectável, ele não transmite. Pode, então, inclusive, ter filho. Pode ter filho. A recomendação, inclusive, é que você não use. Se você quer ter filho, não precisa fazer nada. É só ir lá e ter relação com os dois entre si, né? Sem nenhuma necessidade de medicação mais. Só não temos remédio ainda por preconceito. Né? Não, para isso ainda não. Muito bem, vamos encerrando então o Cidade ao Vivo de hoje, agradecendo a presença do Dr. Juliano Brasil, médico urologista do nosso Urocentro aqui de Canoinhas. Obrigado, doutor, sempre um prazer tê-lo aqui. Imagina, obrigado.